Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 13. A partir do primeiro verso até o verso 13. Gênesis capítulo 13. Quem já teve um bom conflito, assim, aquele conflito pesado, que você foi para um lado e alguém foi para o outro? Quem já teve esse conflito assim? Ô, louco, vocês estão bem, hein? Que coisa boa. Vocês nunca tiveram uma briga? Nunca brigaram? Não. Que coisa boa. Não é? Tem conflito assim que a gente olha e fala, acabou, aqui não dá mais, cada um para o seu canto. Para onde você vai? Para a direita, eu vou para a esquerda. Tem hora que isso acontece no trabalho, tem hora que isso acontece na igreja, no ministério. Em alguns momentos isso acontece num casamento, né? Quantas vezes eu só caso, né? Quando alguém chega na minha frente para aconselhar como casal e eles falam, eles estão pensando em divorciar-se, eu falo, então já não é comigo. Se vocês ficarem pensando em casamento, aí eu tô aqui. Agora, se o pensamento é divórcio, aí é com uma outra pessoa. Tem alguma coisa aqui fazendo um barulho alto, Canela? Um abelhão tá aqui. Aí. Baixou aí? Ah, então tá certo. Obrigado, velho. Então, muitas vezes esse é um conflito conjugal, onde a pessoa fala, ó, cada um vai para um canto. Aí eu mando procurar um advogado. Eu falo para ir para um escritório, que a minha tarefa é unir as pessoas. Mas nós muitas vezes passamos por isso. E como que a gente lida com isso? Quais são os desafios? Como que a gente consegue, graça de Deus, para fechar ciclos relacionais sem sair com o coração amargo, pesado disso? A Bíblia trata desses assuntos e aí é muito importante a palavra de Deus nos direcionando para isso, e como a palavra de Deus é transparente no sentido de denunciar os erros das pessoas que fizeram parte das histórias bíblicas. A gente vai ver Paulo e Barnabé tendo um conflito muito grande, você vai ver Saul tendo um conflito com Davi, e aqui é uma história de um conflito, de um relacionamento que está se rompendo, e alguém está escolhendo, que envolve interesse, que envolve dinheiro, que envolve futuro, que envolve sentimento egoísta, de proteção, de cuidado consigo mesmo, envolve uma decisão que fala, será que esse negócio não vai ser ruim para mim? Onde você olha no espelho para decidir a vida. Qual é a primeira análise que você precisa fazer? Os ambientes de aproximação dessa decisão. Enquanto a escolha que Ló fazia o aproximava de homens pecadores, é o que diz o verso 13, homens maus, grandes pecadores contra o Senhor. A opção que sobrou para Abraão o aproximava de Deus. Um está escolhendo a beleza diante dos seus olhos, mas esse estava pisando em um terreno perigoso, em um ambiente de pecado, em um ambiente onde os olhos de Deus, quando se dirigia para esse ambiente, era um olhar de juízo. E o outro estava conduzindo a sua vida, por força da decisão do sobrinho, por um ambiente da bênção de Deus. E o olhar do Senhor era um olhar de cuidado e provisão. As suas decisões estão sendo baseadas naquilo que é aparentemente bom aos seus olhos e ao seu coração, ou é aparentemente bom aos olhos do Senhor? Qual foi o pecado que atraiu o primeiro casal? O fruto era agradável aos olhos.
Nós decidimos errado porque nós decidimos por um olhar que se inclina para o mal, para um coração que Jeremias vai definir como um labirinto enganoso. Nas decisões da vida, você precisa ter clareza que o seu olhar e o seu coração te enganam. Amém? Que o seu olhar não consegue ter a percepção de tudo que envolve, tudo que está ao redor, tudo que faz parte desse caminho que você decidiu seguir. E que o seu coração se inclina para algo que muitas vezes não tem a ver com o futuro de Deus para a sua vida. Nós erramos porque nós somos naturalmente inclinados ao erro. O que vai fazer você não errar diante das decisões de conflito, de dificuldade e chaves da sua vida é você considerar a decisão à luz do olhar de Deus e da vontade de Deus e não simplesmente daquilo que você acha bom para a sua vida. E muitas vezes nós escolhemos errados e sofremos os frutos da escolha errada porque nós não gostamos de conversar sobre essas escolhas. Eu vejo tanta gente que a hora que você chega e começa a conversar com ela, para que ela possa considerar o caminho que ela está escolhendo, ela fala bem assim, mas eu ouvi do Senhor. Deus falou comigo. Quando alguém chega para conversar, pedindo um conselho, e você vai fazendo ponderação e a pessoa solta essa frase, eu falo, então aí encerra a minha parte, porque eu não dou conta de brigar com Deus. Se Deus falou com você, eu não sou ninguém que vai dizer o contrário, porque quem sou eu para dizer que Deus está errado naquilo que Ele te mandou fazer. E essas afirmações, elas podem se tornar perigosas se elas não forem consideradas à luz dos olhos e da vontade de Deus. Você percebe um homem maduro, que já não está decidindo pelos seus olhos e pelo seu coração. Um homem que está decidindo, e muitas vezes essa decisão é cara para ele. O custo é alto de não escolher um ambiente aparentemente bom, um lugar para onde ele conduz a sua vida, onde ele se permite ser conduzido, não é tão promissor. É um lugar onde as suas riquezas podem não se multiplicar. É um lugar onde o seu negócio pode falir. Mas ele escolhe a luz dos olhos de Deus, baseado na vontade do Senhor. A gente decide muitas vezes a mudança das nossas vidas com os sentimentos do hoje. Você tem uma briga séria pela manhã no trabalho, à tarde você decide sair daquele lugar. E às vezes esse ambiente que você conduz sem consultar o olhar de Deus para você, o cuidado de Deus para a sua vida, coloca a coisa em perigo. A segunda coisa, cuidado com o dinheiro quando ele se torna senhor das suas decisões. O dinheiro na sua vida, ele só tem dois ambientes de funcionamento. Ou ele é servo, ou ele é senhor. Ou ele obedece às suas decisões, ou você obedece o que ele está te mandando fazer. Gente que começa a tomar decisões baseado na grana complica a sua vida. Um outro profeta, ou da tríade profética, chamado Geazi, Elias, Eliseu e Geazi, diante da cura de Naamã, o olho dele cresceu para o cheque que Naamã havia assinado e o profeta havia rejeitado. E ele fala, quer
saber, eu vou atrás da grana desse cara. Eu vou encontrar com ele depois que ele estiver distante e vou falar que apareceu uma conta de em cima da hora lá, tem um programa de TV para pagar, e a gente vai pedir a grana para ele. Eu dou uma escondidinha, coloco no bolso de trás, não denuncio isso no dízimo e esse negócio passa despercebido. Na hora que ele volta, o profeta olha para ele e fala: amigo, onde você estava? Eu falei: senão eu estava por aí, fui dar uma voltinha. Eu falei assim: eu sei onde você está. E por que você decidiu baseado no dinheiro? Sua vida está perdida. A lepra que acabou de sair e ficar no Rio Jordão, que estava sobre Naamã, pegará sobre a sua vida de toda a sua descendência. Sobre a sua casa estará a marca da maldição, porque você está decidindo baseado no dinheiro. As relações de interesse, se aproximar de alguém pensando no qual é o lucro financeiro da construção dessa relação. Você pensar em entrar num ambiente de trabalho, de serviço, onde tem alguém que tem um sonho, que construiu aquele lugar simplesmente para que você possa ter o maior rendimento daquele lugar, onde o seu lugar ali não é aquela consciência que Paulo vai nos dizer, que quando você estiver fazendo alguma coisa, não vai fazendo para homens, faça para o Senhor. Você não olhar o seu trabalho como algo sagrado, que você está fazendo daquilo um ambiente onde a glória de Deus é manifesta, e aquilo aponta para o Senhor, mas simplesmente pela grana. Casamentos são destruídos, filhos perdidos, porque a gente decide a construção dos nossos relacionamentos e o distanciamento das nossas relações a partir dos benefícios e dos prejuízos que temos. Como isso é perigoso, como isso tomou conta do ambiente religioso. Igrejas que estão cada vez mais corrompendo a mensagem, líderes que se tornaram, fizeram do seu umbigo o seu Deus, do seu ventre o seu Deus, como diz a palavra, e tornam a relação ministerial uma relação mercadológica, capitalista. Ministérios que estão girando e as suas decisões estão baseadas unicamente nisso. O perigo de o dinheiro começar a conduzir o ritmo do trabalho, o ritmo de um ministério, o ritmo da sua vida, a sua forma de educar seu filho. Cuidado. A terceira coisa, essa interferência dos empregados. Quem está brigando não é Abraão e Ló. Quem está brigando são os pastores, os empregados dos dois. E essa interferência faz com que homens aparentemente próximos e com um grau de afetividade profundo se separem. Cuidado com as interferências relacionais que giram ao seu redor, que muitas vezes têm o poder de destruir as relações de profundo afeto do seu coração. Quais são as pessoas que devem tomar conta do seu coração? Quem, se tivesse uma lista, assim, eu tenho que amar, quem eu tenho que amar nessa vida? Aquele amor sacrificial, aquele amor que você entrega à sua esposa, eu não sei quem é. São seus filhos? É um filho, é uma filha? É uma sogra? Pode ser uma sogra, não pode? Pode ser. Pouca gente confirmou, nem sorriram, né? Mas pode ser uma sogra. Quem você tem que amar na vida?
Quais são as pessoas que devem ser objetos do seu amor, do seu afeto? Cuidado para que as interferências que giram num círculo mais distante, que vivem ao redor da sua vida, mas que têm o poder de destruir e minar os ambientes de profundo afeto. Abraão não quer se afastar, porque ele nunca se afasta. Se você continuar lendo daqui, você vai ver esse homem orando. O tempo todo ele está lembrando do sobrinho, ele está orando. Quando Deus fala, vou destruir Sodoma e Gomorra, ele fala, não, Deus, vamos bater um papo. Não, não faz isso não. Não é porque ele está querendo salvar a cidade, ele está querendo salvar o sobrinho. Não, Deus, espera aí, vamos lá. 50 justos, o Senhor salva a turma. Deus fala, por 50 dá para salvar. Aí ele conta, fala, não, 50 está demais. Se tiver 40, gente boa. Tem muito corintiano, mas se tiver 40 que não é, o Senhor salva. Aí Deus fala, tá bom, amigão, vai lá, 40 eu não salvo. Ele está querendo, ele não está querendo salvar 40, está querendo salvar o sobrinho. Ele conta e fala, não, 40 também não dá. Ô Deus, é o seguinte, 30, baixa aí, conversa com a Trindade, cancela o juízo, 30, vamos fazer um acordo, 30. Tá bom, Abraão, vai lá, 30. Intercedendo, orando, querendo salvar o sobrinho, isso é afeto. Também não dá 20 dá 10, então vamos lá, 10, ele contou, falou, não dá, só tem Ló, mais um pouquinho ali, não tem 10. 10. Aí depois disso ele falou, não dá para fazer mais, não dá mais para pechinchar com o Eterno. No Talmud até aparece depois o que é o livro dos judeus, vai dizer depois que o que preserva a existência de uma sociedade são 10 justos, baseado até nessa conversa que ele tem. Há um entendimento histórico que o que preserva um ambiente, a sobrevivência de uma sociedade é a habitação de 10 justos naquele lugar, porque se não tiver, aquilo acaba através de um juízo divino. O que eu estou querendo dizer é que são dois corações que se amam, mas se afastam por um conflito que está para além deles. Quantas pessoas eu já vi assim acontecer isso na vida? Eu já vi casais que se amam profundamente se separarem, porque se permitiram viver uma interferência que destruiu a relação. Eu já vi filho que ama a mãe, e a mãe que ama o filho, e os corações se afastarem porque teve uma interferência de um malandro na esquina, que um dia se qualquer ofereceu um baseado, e esse menino se afastou, e nunca mais os corações se encontraram, mesmo se amando, porque houve uma interferência maligna, maldita na história. Amigos que são importantes, que têm um lugar, que caminham com a gente, mas invadem um ambiente sagrado dos nossos afetos e destrói os ambientes significativos da nossa vida. Cuidado para você não tomar decisões. Cuidado para não fazer escolhas baseado nas interferências de um círculo relacional mais distante que destrói os amores do seu coração. Você acha que o ministério na minha vida não tem o poder de me roubar dos meus filhos? Esse ambiente sagrado que é o ministério, coisa boa, e de repente eu vou me entregando, me envolvendo, e cuidando de todo mundo, mas vou perdendo a alma dos meus filhos, e quando eu chego em casa, eles não querem um pastor, eles estão querendo um pai.
Quando eu falo isso, às vezes não é uma pessoa, é o seu trabalho, pode estar te roubando dos ambientes de afeto do seu coração. Uma interferência que não é uma interferência de gente que quer atingir, mas você está se permitindo se acabar. E quando você chega para os ambientes de afeto, de amor, você está destruído. Não tem vida, não tem alma, não tem coração. E vocês vão se perdendo mesmo estando perto. A alma já se afastou. Amém? A outra verdade. Cuidado com os seus desejos ou com as suas vontades e até mesmo com a sua ambição de futuro. Cuidado com o que você quer. Cuidado para que você não seja seduzido pela armadilha da ambição. Cuidado em querer ter muito, não calculando os custos de ter essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ló escolhe baseado num desejo de futuro extremamente superficial, materialista, pensando simplesmente em ter mais, em adquirir mais, em possuir mais, e quanto mais ele desejou isso, mais ele inclinou sua história por um caminho de perdas e prejuízos. Cuidado para onde você está levando a sua vida. Cuidado com esse desejo de ter e de a qualquer custo você não fazer os cálculos dessas decisões. Os problemas que isso vai gerar na sua vida ali para frente. Ló colheu uma família despedaçada. Uma família que adoeceu. Filhos que cresceram diante de uma cultura de pecado. E essa cultura de pecado tirou todo o referencial de santidade, de sagrado, do que é certo e errado. Você vai lembrar dessa história a partir de uma outra mensagem que eu preguei aqui um dia. Sabe que as duas filhas de Ló fizeram, depois de um tempo, com seu pai? Deram vinho para ele até ele ficar bêbado. Elas não tinham com quem se deitar. Foram lá e se deitaram com ele. Geraram filhos netos deste homem. Uma cultura de pecado, de referencial sagrado, se afastou da consciência dos filhos de Ló. Ele contaminou a sua família. Ele destruiu a sua história. Da sua família veio a linhagem de Moabe. Lembra o dia que eu preguei aqui sobre Ruth? Que Elimeleque saiu diante do problema que estava acontecendo na casa de pão em Jerusalém e foi procurar sustento e vai para um lugar onde seus dois filhos morrem, e ele morre, e uma situação trágica se estabelece na sua casa, em Ruth, capítulo 1, você vai ler sobre isso. E ele foi para Moabe. Moabe é fruto de uma relação de Ló com a sua filha, bêbado. E Deus olhou para essa relação, para esse menino que nasceu e falou bem assim: será maldita todos os dias. A bênção de Deus se apartou da sua história. E esse homem vai lá, morre, seus dois filhos morrem, e ele tem que recomeçar uma história extremamente difícil. Porque um homem colocou em risco a sua família. Um homem colocou em risco a história do seu lar. Um homem trouxe o pecado para a sala da sua casa. O referencial do que é sagrado, do que é certo e do errado se afastou. Uma mentalidade adoecida foi sendo construída dentro de Sodoma e Gomorra. Amém? E por último, a última coisa que eu quero te dizer nessa noite como um conselho: jamais deixe de orar.
pelas pessoas que foram significativas na sua vida e que ocuparam lugar no seu coração. Você tem que ter uma lista de quais são as pessoas que você jamais vai deixar de orar na sua vida. Elas podem estar perto ou não, elas podem ter feito bem para você ou não, mas você tem que ter uma lista. Sabe aquela lista da criança? Todos os dias os meus filhos oram no final do dia. Eles têm uma lista pronta. Eles oram pelas mesmas pessoas todos os dias, já há anos, e as mesmas pessoas, ele diz os mesmos nomes, as mesmas pessoas, todo dia, falando as mesmas coisas. O Felipe já está fazendo uma oração um pouco mais bonitinha. Agora o Henrique diz, ele só vai dizendo abençoa esse, abençoa aquele, abençoa aquele, abençoa. É uma lista, sim. Antigamente a gente ficava lá de joelho, agora a gente já está até ficando deitado para ver, porque é quase que uma vigília a oração dele, de tanto nome que eles vão citando. Mas é mais ou menos isso. Quais são as pessoas que você vai orar, que você tem que interceder? Olha só o que vai dizer alguns textos. Em Gênesis 18, 22, quando o juízo de Deus está se manifestando sobre a história de Ló, Gênesis 18, 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Fazendo o quê? Orando. Orando. Olha lá no verso 27, ele chegou, Senhor, me atrevo a falar ao Senhor. Eu sou pó, cinza, mas hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade. Ele está ali, ele está intercedendo, ele está chegando diante de Deus, ele está dizendo, eu vou ficar orando pelo meu sobrinho. Olha o que diz no capítulo 19, verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão. E tirou Ló do meio das ruínas. Oh, que coisa linda esse negócio. Deus lembra de você, da sua intercessão, da sua jornada com Deus e livra o seu filho. Quantas vezes Deus já me livrou porque se lembrou da oração da minha mãe. Hoje eu vejo na vida do meu irmão mais velho a oração da minha mãe sendo lembrada por Deus e o meu Deus tirando o meu irmão das ruínas. Deus lembra de você, da sua intercessão, e Deus livra o futuro e a história de pessoas. Quais são as pessoas que Deus se lembrará de você e livrará essas pessoas de uma profunda perdição? Ele não lembra da intercessão de Ló. Ele não lembra da vida de Ló. Ele lembra de um homem que está orando por Ló. Mesmo separado, mesmo distante. E isso é difícil. É fácil orar por quem a gente teve um conflito? É difícil. A gente faz aquela oração assim para Deus pegar na esquina. Essa é boa, né? Deus dá um jeito, pega na esquina, arrebenta com ele. Mas aqui há um conflito, um distanciamento. E um homem está o tempo todo lembrando o seu sobrinho, dizendo, Senhor, onde ele estiver, guarda, livra, protege. Aí Deus se lembra do que Abraão havia dito a ele e livrou o homem da sua ruína. Ô, meu irmão, você precisa orar por algumas pessoas, para que elas sejam livres das suas ruínas. Pai, mãe, ore pelos seus filhos, porque Deus se lembrará de você e livrará os seus filhos nos dias difíceis. A gente vai ver a diferença na vida de um filho e de uma filha onde os pais oraram por ele. Ore pelo seu patrão, para que Deus se lembre de você e livre o seu patrão dos dias de ruína. Ore por as pessoas que te fizeram bem, mas ore também por quem não te fez o bem. Ore, ore e ore. Esse texto
É um texto que fala que a gente pode até se afastar fisicamente das pessoas, mas a gente jamais vai se afastar no processo de intercessão, de jornada espiritual e de oração. Quais são as pessoas que você sabe que Deus te convidou para orar por elas? Faça isso. Faça isso diariamente. Faça isso com o coração. Cita os nomes. Se é seu pai, se é sua mãe, se é o seu filho, se é quem for, ore. Para que no dia difícil o Senhor se lembre da sua oração e livre as pessoas que você tem colocado diante dele. Amém? Nós podemos e vamos nos encontrar e nos desencontrarmos com inúmeras pessoas. Mas tem gente que Deus colocou na nossa vida para a gente orar por elas. Quem sabe teve gente que já passou por aqui, quantas pessoas passaram por esse lugar e que se encontra em ruína. Gente que saiu porque saiu, gente que saiu porque teve um conflito, gente que saiu porque teve uma situação difícil. Mas a gente não quer a ruína de ninguém. Abraão poderia ter construído um coração dizendo: esse menino vai pagar caro, porque ele está me fazendo padecer. Esse menino está me trazendo um sério prejuízo. Eu já estou aqui, trabalhei a vida inteira, dei duro. E agora que eu poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade, esse menino me faz agora entrar por um caminho bem mais difícil do que o dele. É ele que tinha que estar aqui. Era ele que tinha que aprender num lugar difícil. Eu já estou na hora de parar com esse negócio. Ele poderia amargar o coração e colocar na conta de Ló uma fatura impagável para a história dele. Diferente disso, Abraão é o pai da fé, é o homem de Deus, que anda com o Senhor. E ele vai dizendo o tempo todo: Senhor, guarda aquele menino, guarda o meu sobrinho, livra o meu sobrinho, proteja a sua casa. E aí no dia onde o juízo de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra, vai lá e Deus fala: deixa eu livrar esse menino daqui, porque ele tem um tio bom demais. E eu vou abençoar a vida dele. Amém? Você pode ter inúmeros motivos para amargar seu coração. Para ter aí uma série de gente no limite do cheque especial, que está no vermelho, fatura vencida, sabe? Você começa a fazer a conta aqui, assim, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dívida emocional, de gente que te prejudicou, de gente que te, sabe, que arrancou o que não podia, que falou o que não devia. Está aí. A história aconteceu, o fato está aí, o conflito foi, e você sabe o quanto que isso te custa caro. Mas amansa o seu coração no Senhor. A palavra lá de bem-aventurados pacificadores, no Sermão do Monte, a palavra ali não é gente que naturalmente é pacífica. O conceito é como se fosse domar um animal selvagem, como se fosse alguém domando um cavalo selvagem. O pacificador é aquele que naturalmente não seria, mas pela graça de Deus, pela ação da palavra e do Espírito, esse instinto natural de fazer o mal foi domado. E a gente consegue se comportar devidamente diante de um instinto vingativo, selvagem, porque a gente tem a graça de Deus, o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, conduzindo a gente. A psicologia vai ler isso de uma outra forma, cada um vai dar uma interpretação. Me lembro, há 10 anos, quando eu entrei por uma organização, tive que passar por um teste psicológico. E aí, são várias coisas que tinha que fazer, tinha uns desenhos meio sem significado para mim, mas para ela tinha, eu tive que fazer. Um monte de coisa que eu fiz lá, e depois vinha uma avaliação, uma devolutiva. E aí, todo mundo que vê assim, um sujeito calmo, que fala tranquilo, que anda
tranquilamente pode pensar, isso daí é assim toda a vida. Aí o resultado psicológico, que é uma leitura humana, sem espiritual, falou bem assim, você tem um leão enjaulado. Você tem uma ira contida, ela falou. Uma ira que o tempo todo está domada. Como se fosse uma panela de pressão pronta para explodir. Isso é você. Uma ira que está no seu devido. O que é isso? Bem-aventurados pacificadores. É gente que naturalmente foi domado pela graça, pelo Espírito e pela palavra. Ninguém é assim porque quer ser. Gente se torna por causa da ação do Senhor no coração da gente. O que eu estou dizendo é que você pode ter inúmeros motivos para ter aí assim um processo longo de cobrar fatores emocionais. Mas hoje o convite da palavra de Deus para você é que você aprenda a interceder e a orar por gente que te fez bem, mas por gente também que não te fez. Para que o Senhor te abençoe em todos os seus caminhos. E que a graça de Deus e o amor de Deus derramado sobre a sua vida alcance gente que se afastou da gente no dia da sua ruína. Que a graça de Deus alcance filhos de mães que estão aqui por causa da intercessão das mães no dia da ruína. Que a graça de Deus encontre seu esposo, mulher, quando ele está distante dos seus olhos e o dia da ruína chegar. Que a graça de Deus preserve o seu patrão através da sua intercessão no dia da ruína. Que a graça de Deus preserve os seus amigos e Deus coloca no seu coração para você interceder, orar por eles, porque o dia da ruína pode chegar e o Senhor pode preservá-los, porque o Senhor vai se lembrar de você. Que a graça de Deus também alcance os nossos inimigos. Aquelas pessoas que a gente gostaria que a ruína chegasse. Mas a gente sabe que não é assim que a gente anda com o Senhor. A gente quer que eles sejam arruinados, mas por causa do Senhor a gente os abençoa. E a gente os abençoa sinceramente. A gente abençoa porque a gente tem que ser assim. A gente abençoa porque a gente ama Jesus. A gente abençoa porque a gente chegou diante de Jesus, nós tínhamos uma dívida impagável, muito maior. E Ele, com a sua graça, nos perdoou e quitou a nossa dívida. E Ele falou, agora olha para trás, todo mundo que deve alguma coisa para você, deve menos do que você me devia. E porque eu perdoei a sua dívida, você sai perdoando quem você anda pelo caminho. Quem você encontra pelo caminho. Porque você tinha uma dívida comigo e eu não cobrei. Agora você aprenda a viver a vida não cobrando as dívidas. Porque eu te perdoei. E agora você se torna um perdoador. Amém?